Boa tarde, estamos aqui com Adolfo Barreto, que é diretor executivo da Escola do Legislativo e coordenador do Parlamento Jovem. Adolfo, bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês de novo. A Rádio Difusora é sempre uma grande parceira da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal daqui de Ouro Fino. E é sempre bom conversar com vocês, com todo o público também da rádio. Adolfo, um dos nossos assuntos hoje é a cidadania nas escolas, que vocês estão trazendo aí pela Escola do Legislativo, pelo Parlamento Jovem. Fala pra gente o que é a cidadania, né? Que a gente fala muito sobre isso, mas tem um significado realmente, como que ela funciona no nosso dia a dia. Sim, a Escola do Legislativo, principalmente, a gente pensa muito nessa educação cidadã, que é entender mesmo o nosso lugar enquanto seres políticos dentro de uma sociedade, né? No caso, nessa comunidade que nós vivemos, que é Ouro Fino. Entender que onde há gente, há política, e é uma política apartidária, a gente não fala sobre a questão de partidos, e se entender enquanto cidadão da questão que eu tenho direitos e tenho deveres também dentro dessa sociedade. E para que a gente possa viver em harmonia, eu tenho que entender que eu tenho os meus desejos individuais, você tem os seus desejos individuais, mas a gente tem que pensar também no coletivo, né? Porque senão em algum momento questões que são pertinentes aos dois vão se chocar, ou senão vão faltar, aonde a gente fala sobre uma questão até mesmo de faltar políticas públicas em determinadas questões, ter pautas que são talvez naquele determinado momento mais urgentes do que outras. Né? Então, a cidadania nada mais é do que a gente pensar coletivamente também e entender que nós temos, sim, deveres, mas também nós temos alguns direitos e que a gente tem que trabalhar sempre em harmonia dentro dessa comunidade. Então, pensando sobre isso, vem esse projeto, principalmente sobre a questão da cidadania nas escolas, numa conversa junto com o presidente também da Escola do Legislativo, que é o vereador Thiago Basoli, que é um grande parceiro também nosso dentro de todos esses projetos, e com o apoio de todos os vereadores da casa, da direção também, e presidência, a gente entendeu que a gente precisaria fazer em Ouro Fino um projeto que ele fosse de uma educação cidadã continuada. Né? Que não adiantava a gente trabalhar somente com o Parlamento Jovem, que era o nosso foco principal, que era somente dentro do ensino médio, mas que a gente precisava pensar sobre a educação infantil, sobre o jardim, pré-escola, entender que a educação vai começar lá na base, principalmente. Que a gente entende, principalmente, enquanto uma pesquisa, e daí isso pessoal que eu venho fazendo, que é sobre a questão desse imaginário coletivo que nós temos. Que na maioria das vezes esse imaginário coletivo é o que legitima a violência que muitos corpos e corpas acabam sofrendo dentro das suas comunidades e considerando também assim a questão das suas tradições. Né? Aí colocando a questão de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+. Então todas essas corpas que acabam sofrendo dentro dessas comunidades por conta de um imaginário coletivo que acredita que tem corpos que são mais humanizados do que outros. Então a gente pensar a cidadania também nesse quesito. A gente pensar numa cidadania principalmente onde a gente vai abranger um contexto geral de toda a população ourofinense, e não somente de alguns. Então a gente pensar sobre essa educação cidadã continuada, de que a gente precisa lá no pré mesmo, no maternal, já começar a trabalhar questões de cidadania, os princípios da própria Constituição Federal, e vir trabalhando com eles até, no caso, para além do ensino médio e ensino superior. Então, o projeto mesmo de educação cidadã, no início do ano a gente fez uma reunião com a Secretaria, no caso, de Educação daqui do município, através da Josi, que é diretora, no caso, e também de toda a sua equipe, e apresentamos esse desejo que a gente tinha de colocar isso dentro do nosso município. E daí ela, de imediato, junto com toda a equipe também dela, fez todo um trabalho para que juntos a gente pudesse criar esse projeto da cidadania nas escolas, que é um projeto que vai trabalhar temas transversais da cidadania dentro das escolas, mas de forma lúdica. Então a gente vai trabalhar através de debates, teatro, apresentações, dinâmicas, e todos esse projeto todo, dessas temáticas possíveis, vão ser trabalhadas, por exemplo, como a questão da Constituição Federal, sobre a questão da cidadania, cultura popular, a gente entender sobre a questão das próprias bandeiras. São todas umas questões que estão dentro da própria Constituição Federal, mas que a gente pode trazer enquanto temas mensais e pode ser trabalhado de forma lúdica dentro das escolas.
Então a gente apresentou esse projeto para todos os professores da rede municipal, os professores abraçaram esse projeto e cada um tinha a liberdade de fazer o seu plano de aula de acordo com aquilo que desejava, né? Então, por exemplo, tem professores que fizeram a questão de teatro, tem professores que fizeram dinâmicas, tem professores que contaram histórias, mas sempre buscando a temática do mês, né? Nesse último mês agora, a gente trabalhou a questão principalmente da Constituição Federal e os 3 poderes, que daí os 3 poderes em relação ao poder legislativo, que é a Câmara Municipal, o executivo, a parte de prefeitura, e o judiciário, que é a parte de fórum, os juízes. Então, eles resolveram fazer principalmente essa visita a esses 3 poderes, né? E principalmente daí a gente recebeu muitas escolas, muitas crianças, desde prézinho de 3, 4 anos de idade, a 7, 8 anos no Fundamental 1 e 2, para fazer essas visitas guiadas e palestras na Câmara Municipal. Algumas palestras nós fizemos na Câmara, outras também o Thiago Basoli acabou fazendo esse deslocamento e fazendo em algumas escolas. Então a gente recebeu mais aí de 700 crianças passando pela Câmara Municipal para falar sobre o Poder Legislativo e sobre a Constituição Federal. E esse projeto ele ainda continua até novembro, quando ele culmina numa grande gincana entre todas essas escolas e a comunidade, no caso orufinense, pensando sobre essa educação cidadã. Então é um projeto de educação cidadã que a gente começou no primeiro momento nesse jardim, vai para o pré, Fundamental 1, Fundamental 2, e a gente acredita que dessa forma a gente consegue daí dar continuidade nos outros projetos da escola, que daí é onde entra, por exemplo, o Parlamento Jovem, né, que é esse segundo ponto que a gente conversa hoje, que é mais voltado para o ensino médio, né, que daí já é sobre a questão de criar propostas dentro de uma temática escolhida pelos próprios jovens do projeto do ano passado. E daí, nesse momento, por exemplo, esse ano, aqui sobre o Parlamento Jovem, a gente está discutindo sobre a saúde mental do jovem e propostas possíveis para a gente melhorar isso na questão de acolhimento da comunidade, a gente pensar o uso saudável das tecnologias e pensar sobre políticas públicas voltadas na própria comunidade de assistência, essas estratégias possíveis dentro dessa comunidade. Então a gente está com 3 turmas no primeiro momento, são turmas que estão sendo desenvolvidas, uma na Câmara Municipal, no período noturno, e 2 escolas, que é a Escola Francisco Ribeiro da Fonseca e a Ernesto Barbosa. Então elas trabalham, no caso, em conjunto, né? A gente dá oficinas nessas 3, e daí a gente marca principalmente essas etapas, que são etapas que a gente fala a municipal, né? Que é onde essas escolas vão se reunir para discutir todas essas propostas e apresentar depois para os vereadores e também indicar um documento que vai para uma fase regional. A partir dessa semana também, uma 4ª instituição entra, que é, no caso, o IF Sul de Minas, onde a gente conseguiu fazer essa parceria também e transformar o PJ como esse projeto integrador dentro do IF. Então, a partir da semana que vem, a gente inicia com alguns integrantes do próprio Instituto esse projeto também lá dentro, pensando no Parlamento Jovem. Voltando um pouco para a cidadania nas escolas, esse trabalho ele é feito pelos professores a partir de uma orientação que vocês dão, ou vocês estão presentes nas escolas, com visitas, fazendo alguns projetos? Nós temos um documento base, que a gente chama, que é a Constituição em miúdos. É uma releitura da Constituição Federal, mas numa leitura realmente que a gente fala em miúdos, né, que é mais para jovens e crianças. E daí a base do trabalho dos professores é buscar informações, no primeiro momento, dentro desse material, que é um material que daí nós fornecemos, mas também a gente fica aberto a essas visitas, ao momento que eles nos chamam para fazer uma palestra, nós deslocamos as escolas de acordo com a demanda dos próprios professores. Mas a gente deixa esse espaço da Câmara Municipal também aberto para que a gente possa fazer um cine-câmara, utilizar a estrutura da Câmara Municipal, fazer uma palestra de acordo com aquilo que aquele professor está pedindo naquele momento. Então tem essa rede de apoio. Perfeito. Vocês tentam, quando nós pensamos em cidadania, traz o diálogo e resolver conflitos de forma respeitosa. Como que isso pode ser trabalhado no ambiente escolar? A gente coloca principalmente sobre uma questão do próprio respeito entre os próprios colegas. Isso depende muito até mesmo daquele momento que a gente está. Por exemplo, se a gente está trabalhando na parte de educação infantil, principalmente esse respeito, tanto e essas regras, principalmente dentro de sala de aula, o respeito que eles têm que ter em relação aos próprios professores, aos colegas que estão ali também.
a gente entender e levar para eles principalmente de que tudo tem a sua hora dentro da escola e também dentro de casa, que eles têm esses direitos e esses deveres também, que eles precisam fazer, por exemplo, as tarefas de casa, por exemplo, para depois também poder brincar. Então a gente vai colocando esse pensamento crítico para eles também de que, olha, vocês têm essas escolhas possíveis, né? Vocês podem fazer uma escolha de querer brincar ou de querer fazer a tarefa ou não, mas você precisa pensar que coletivamente você está dentro de uma sala e que se você fizer uma bagunça, por exemplo, o seu coleguinha vai acabar atrapalhando todo o desenvolvimento da própria escola, né? Da própria sala de aula que você faz parte. Então depende muito em relação daquele nicho que a gente está trabalhando, por exemplo, se é educação infantil, mas nessa linguagem, se é dentro já do ensino médio, já a questão da representatividade deles e também desse lugar também da própria cidadania em relação, tipo, olha, você precisa se posicionar, mas tem esse momento específico, a forma respeitosa que você precisa fazer isso, para que não tenha principalmente essa polarização, né? Tipo, ou é certo ou é errado, ponto. Não, você pensa diferente de mim, então não vou te escutar. E principalmente trabalhar esse lugar da escuta, né? Tipo, olha, dê a oportunidade de escutar primeiro, para que daí você possa desenvolver até mesmo esse pensamento crítico, que consequentemente vai ser daí um posicionamento em relação à própria cidadania, aquilo que você entende, né, enquanto cidadania, e aquele espaço que você ocupa dentro dessa comunidade também. Perfeito. E a gente vai seguindo para o Parlamento Jovem. Relembra pra gente qual que é o tema desse ano e quais projetos vocês estão aí já trabalhando, agora com o IF também, né, junto Sim. com as escolas. O que vai ser o futuro do Parlamento Jovem? O PJ esse ano está trabalhando a saúde mental dos jovens. É uma temática que foi escolhida por eles mesmos no ano passado, em 2021. E daí, esse trabalho, principalmente, ele é desenvolvido dentro de 3 subtemas, onde a gente pensa tanto a utilização saudável das tecnologias, redes sociais. Uma questão também que é pensada é sobre essa estratégia possível da própria comunidade em ser um lugar de acolhimento, né, e pensar esses espaços de acolhimento dentro da própria comunidade. Não só esse acolhimento dentro de pensamentos em si, mas pensar nesses espaços físicos também de acolhimento possível. E também essa questão das políticas públicas que podem ser construídas dentro do próprio município. De pensar em, por exemplo, Ouro Fino não tem um CAPS nesse momento, então pensar como isso é necessário para ajudar dentro do próprio tratamento da questão da saúde mental. Então, nesse ano especificamente, a gente está trabalhando sobre essa saúde mental do jovem e principalmente todas essas questões dentro desses 3 subtemas. Nesse momento, nós estamos trabalhando, né, com 3 escolas já há alguns meses, e a partir desse mês entra uma nova parceria, que é o IF Sul de Minas, através desse projeto integrador. Todas essas 4, né, instituições vão trabalhar dentro desses subtemas e propor, no caso, soluções para essa comunidade, num quesito numa comunidade ourofinense, e também depois pensar na questão da região e também do Estado. Então, são esses 3 momentos que ocorrem do Parlamento Jovem. Então, por exemplo, a gente está encaminhando agora para a plenária municipal. Ela vai ser realizada no dia 20 de julho, na Câmara Municipal, no período da manhã, onde a gente recebe representantes dessas escolas e as propostas para priorizar quais são as propostas que nós vamos enviar de Ouro Fino para a etapa regional. E também, consequentemente, apresentar as propostas que foram elencadas aqui em Ouro Fino para a Câmara Municipal daqui. Porque daí a gente consegue também pensar que se cada escola, né, cada turma dessas 4 estão elaborando aí 12 propostas, mais ou menos cada uma delas, muitas propostas vão ser levadas aqui para Ouro Fino, algumas vão ser pensadas a nível regional e outras a nível estadual. Então a gente está nesse momento, principalmente, e o projeto ele encerra em setembro, que é quando existe essa fase estadual em Belo Horizonte, que vai realizar nos dias 21, 22 e 23 de setembro, aonde daí um representante, no caso de Ouro Fino, eleito por todas essas escolas, né, eles se candidatam e é eleito, vai representando, no caso, a cidade para esse evento. Então, é algo muito interessante até mesmo nesse entender essa caminhada de que inicia nas escolas, depois vai para esse momento municipal, vai para o momento regional, até chegar dentro do Estado. Então, vai passando por todas as esferas, até mesmo pensando dentro do legislativo, né?
inicia na Câmara Municipal, mas chega também até, no caso, a Assembleia de Minas. Então, é até interessante para que eles conheçam esse percurso até mesmo, entendendo que tem questões que a gente propõe aqui no município, que vai poder sim chegar até uma plenária estadual, por exemplo. Perfeito. E vamos falar agora sobre o coletivo de incentivo à participação política. Começando aí com o coletivo. O que é um coletivo? Esse coletivo, principalmente, a gente tem que entender ele enquanto uma comunidade possível, né, representantes dessa comunidade. Então, ele já é um projeto que ele vai para além do ensino médio. A gente entendeu que ele é uma continuidade, né, até mesmo do próprio PJ. Porque o PJ só podem participar pessoas até 18 anos, no caso, até 17, 18 anos, mais ou menos, que é quando está encerrando o ensino médio. O CIP, desculpa, ele já é mais voltado para um contexto para qualquer representante acima de 18 anos de idade. Então, a gente pensar esse coletivo enquanto todas as representatividades possíveis dentro do nosso município. Desde, por exemplo, alunos que estão dentro de uma universidade, ou não necessariamente precisa estar dentro de uma universidade, mas a população no contexto geral. Por exemplo, uma pessoa de uma determinada região da cidade que não está nem dentro da instituição mesmo, nem dentro da escola, ou não teve oportunidade de estudo, nem nada disso, quer participar do coletivo. Ela é muito bem-vinda. Para que a gente possa pensar, principalmente, pautas urgentes na cidade para serem discutidas nesse período todo. Então, o CIP ele acaba sendo desenvolvido dessa forma e sendo parceiro dessas outras atividades da escola, porque são pessoas que estão ali para pensar, de certa maneira, em possibilidades de eventos, pensar ações possíveis dentro da comunidade, como a gente conseguiria desenvolver algumas ações em parcerias com esses outros projetos da própria Escola do Legislativo. Agora, no finalzinho do mês passado, nós estivemos em Belo Horizonte, dentro da ABEL, que é o encontro das associações, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Então, é o encontro de todas as escolas do Legislativo do Brasil, e daí nós fomos convidados a apresentar o CIP até mesmo dentro de um dos painéis para as outras escolas no Brasil, pensando até mesmo dele ser até mesmo replicado em algumas cidades, em alguns estados principalmente. Então foi um momento até mesmo onde a gente reestruturou ele um pouco, levou ele para apresentar para todos esses estados aqui representados, para que a gente possa pensar até mesmo coletivamente maneiras de deixar ele fortalecido cada vez mais. Então a gente pensa em ações muito específicas, por exemplo, de ter ele enquanto até mesmo uma possibilidade de uma ouvidoria, né, de chegar com um projeto dentro de um bairro específico, a gente levantar as questões possíveis daquele bairro, fazer um documento em relação a tudo que está sendo pedido, né, no caso, requisitado para aquele bairro, por aqueles moradores, aqueles representantes, lideranças, né, daquele bairro, e daí pensar também dentro de uma questão lúdica, mas também dentro de outras linguagens possíveis, não só da teoria, do debate e tudo mais, mas a gente trazer uma questão artística também, que a gente tem dentro da própria Câmara Municipal. Nós temos o Cine Câmara, que é um projeto onde as pessoas podem utilizar o espaço para exibir filmes, ter esse momento de conversa, mas a gente pensou como a gente poderia fazer esse deslocamento de um projeto que já existe dentro da Câmara Municipal, em parceria com o CIP, e levar também, por exemplo, o Cine Câmara para uma praça. Levar para um bairro específico, exibir um filme dentro desse território, através desse filme gerar um debate, e até mesmo a gente tem pensado nesse momento para um segundo semestre, onde a gente pudesse dar algumas oficinas, até mesmo de curta-metragens, para que essas pessoas, esses bairros possíveis, pudessem responder, para além do documento realmente ali oficial, tudo mais, responder através de um próprio mini documentário, de um curta-metragem, sobre o bairro delas, né? Por exemplo, a gente até colocou que seria esse Meu Bairro com Orgulho, onde as pessoas passariam, aqueles que quisessem, né? Depois de toda essa parte dessa ocupação dentro desse bairro,
de escutar todas essas pessoas. Viria uma oficina, essa oficina faria que mostrasse, né, tipo, possibilidades até mesmo de gravar com o próprio celular, de edição, e depois eles apresentassem, no caso, esses mini docs, esses curta-metragens, e através da própria Escola do Legislativo, em um momento que a gente faça até mesmo um festival, né, no caso de curtas, podendo levar até mesmo uma premiação específica, né, para aqueles mais votados. É um desejo que a gente tem até mesmo agora com o CIP, pensando nessas linguagens possíveis que podem ser trabalhadas, tanto da questão teórica, mas também trazer uma questão também artística junto, né, para que a gente possa movimentar a questão cultural também da cidade através do coletivo. Então, a Escola do Legislativo, ela trabalha ali desde a infância, né, do jardim, até a idade adulta. Sim. É quando a pessoa quiser. E chegando no CIP, quem que pode participar? Como que faz para ir participar? Para participar do CIP, a gente vai principalmente abrir novamente na verdade é uma questão de inscrição possível, né? É um formulário que vai ser divulgado nessa próxima semana até mesmo, dentro das redes sociais da Câmara Municipal e também da Escola do Legislativo. E a pessoa só preenche esse Google Forms, né, com requisitos básicos de nome, o contato, o endereço, né, o bairro, porque a gente está entendendo daí, junto com essas pessoas que se inscreverem, um dia específico que poderia ter essa reunião de 15 em 15 dias, por exemplo, dentro da própria Câmara Municipal, que é um espaço que a gente acha interessante de ocupar, principalmente. Então, é só entrar em contato, tanto no telefone da própria Câmara Municipal, no 1489, ou dentro das nossas redes sociais, e falar sobre o desejo que tem de participar do coletivo, ou procurar mais informações sobre o próprio coletivo. Mas dentro das nossas redes sociais, nessas próximas semanas, até saem algumas questões em relação até mesmo a esse formulário, que é um formulário que ele fica durante o ano todo. Mas que a pessoa pode ir lá, no caso, se inscrever, e a gente faz esse contato e passa daí todas as informações de qual é o dia que aquele coletivo está se reunindo, qual é a pauta que está sendo discutida naquele momento, para que elas possam, né, ter interesse ou não. Que talvez é uma pauta que eu não vou me interessar naquele momento em participar, mas tem uma próxima que talvez eu me interesse. Então, o coletivo, a participação política dele é principalmente no município e com foco no bairro da pessoa, do morador. É no município e, consequentemente, nesses bairros, né? A gente fala um pouco sobre esses bairros, mas falando dos bairros, consequentemente, a gente acaba falando da própria cidade, né? Então, às vezes, algo que ocorre no meu bairro pode ser muito parecido com o que ocorre no seu, ou a falta daquilo que ocorre no meu pode ser muito parecido com o do outro. Então, talvez naquele momento a gente está trabalhando dentro daquele bairro específico, mas ele não é somente sobre alguns bairros durante aquele período. Existem essas ações específicas que vão ocorrer dentro de bairros, mas outras discussões estão sendo feitas no contexto geral. Né? Por exemplo, são ações que, por exemplo, se a gente reunir de 15 em 15 dias, por exemplo, dentro da Câmara Municipal, vai ter talvez naquele mês um bairro que nós vamos fazer talvez uma visita e essa ação. Mas, para além disso, a gente está discutindo políticas públicas da cidade toda no contexto. Né? Tem essa ação, no caso, prática, que talvez vai para um bairro naquele momento. Mas a discussão mesmo, ela ocorre daí toda semana, né, no caso de 15 em 15 dias, mas de uma forma que ela é escolhida por eles dentro daquela pauta de urgência. Tipo, esse mês vamos tratar sobre a questão da questão animal na cidade, no município. Ok, vamos falar sobre isso e, de certa forma, um período específico vai fazer essa visita até um bairro para ter essa dimensão principalmente e também esse trabalho em paralelo, né? Para que a gente possa, de alguma forma, ir para esses bairros e não só fazer com que as pessoas desloquem até a Câmara Municipal. Né? Ter esse lugar, principalmente, de entender que a Câmara fica num local distante dos outros bairros. Ela está numa região um pouco mais central, mas nós temos bairros que são muito distantes e que talvez a pessoa não se deslocaria para vir somente até a Câmara Municipal ter uma oficina. Então, como a gente pode fazer esse deslocamento da Câmara, da Escola do Legislativo, através do CIP, e ir para esses bairros também, né? Fazer essa questão desse deslocamento, que também é importante para esse pensamento até mesmo de não vir só até o centro, mas o centro também ir para as periferias, né? Essa periferia que eu falo até mesmo em relação aos bairros que estão realmente às margens do município, né? Mas pensar principalmente esse contexto geral, onde
uma ação desde lá do jardim para um lado, vai linkando a outra e vai dando uma continuidade, pensando sempre sobre a questão cidadã, sempre sobre a questão de participação, principalmente da população. Porque a gente tem uma questão muito grande que a participação em si ativa da população dentro da Câmara Municipal, ela não é tão efetiva. A gente tem esse espaço de escuta, as pessoas podem frequentar as reuniões da Câmara de 15 em 15 dias, mas na maioria das vezes não tem um público mesmo, a própria população ali, e na maioria das vezes, nesse momento principalmente que a gente está muito de redes sociais, existe muito esse espaço onde as pessoas, na maioria das vezes, reclamam, se colocam muito dentro desse lugar, do Facebook, de grupos, em vez de realmente ir até a Câmara Municipal, pedir o uso da fala, falar sobre aquelas questões que estão sendo problemas naquele bairro que ela mora, ou na cidade, no contexto geral, para que esses representantes nossos, né, que são os vereadores e vereadoras ali presentes, possam de fato escutar, as pessoas que estão assistindo à transmissão possam também entender aquelas demandas que estão surgindo. Então a gente preza principalmente para que essa participação ela se torne efetiva, né? Ela saia um pouco dessa questão das próprias redes sociais e vá realmente de fato ser esse corpo a corpo, né? De estar presente nesse espaço que é chamado como a Casa do Povo, mas na maioria das vezes só estão os próprios vereadores ali. Né? Então a gente entender esse espaço de tipo, olha, ocupem esses espaços, né? E a gente vem falando muito sobre a questão até mesmo da representatividade, desses espaços serem ocupados por mais mulheres, esse espaço ser ocupado por mais pessoas negras, principalmente nessa questão da representatividade, para que a gente possa ter uma representatividade e essa representatividade pensar em políticas públicas para aqueles corpos todos, né? E a gente não ficar principalmente centralizado em um único padrão, em uma única comunidade possível, assim, né? Então principalmente esse desejo de sermos cidadãos mais ativos, principalmente, né, e participativos. Acho que é o objetivo principal da Escola do Legislativo, desde, né, lá da infância até o CIP, que é o coletivo. Então, para a gente ter cada vez mais essa democracia sendo realmente fomentada e de uma forma efetiva, com escuta, com respeito, principalmente. E pensando em abranger aí toda a população, o CIP, ele traz pessoas da terceira idade. Como que é esse trabalho? Existe algo pensado para esse grupo específico? A gente pensa que o CIP, principalmente, seria um espaço para que a terceira idade estivesse junto, né? Já teve projetos dentro da Câmara Municipal, onde existia também como se fosse somente um grupo da terceira idade para pensar sobre tudo isso, mas a gente pensa principalmente esse lugar da troca que é possível, né? Para a gente não fazer uma segregação somente de tipo, olha, agora só vamos falar com a terceira idade. Não, mas colocar a terceira idade sim, falando com o jovem, falando com a pessoa que está ali nos seus primeiros anos ali enquanto adulto, né? Esse jovem adulto praticamente, porque existe uma experiência muito grande que pode ser compartilhada ali. Então, o CIP é muito e principalmente aberto para que a gente possa ter essa convivência, né? Para que, ok, o pessoal da terceira idade quer participar, no caso do coletivo, por favor, assim, é extremamente necessária essa troca, né? Para que a gente não tenha principalmente essa questão de segregar e vamos ouvir somente esse grupo agora. Não, vamos fazer com que esse grupo ele seja ouvido e pense junto com outros, né? Tipo, ok, o CIP é com mais de 18 anos, então coloca aí, a partir dos 18 a gente pode estar dialogando com uma pessoa de 60, 70 anos de idade. O quanto isso é uma experiência principalmente necessária para ambos, né? Então ser esse espaço principalmente de troca, né? Independente, por isso que a gente coloca até mesmo, tipo, o CIP é 18 mais, assim, então não tem uma idade limite para participar do CIP. Perfeito. Aproveitando esse gancho, que a Câmara é um lugar aberto, conta pra gente quais são os serviços oferecidos pela Câmara, quando que as pessoas podem ir lá, visitar, participar de reuniões, tudo que ela oferece e o que as pessoas devem participar, podem participar. A Câmara Municipal, ela sempre está ali dentro de um horário de funcionamento dela, né? De segunda a sexta-feira,
das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Alguns serviços que são prestados hoje na Câmara Municipal é a questão até mesmo da questão da própria identidade, né, que é um ponto dentro da nossa região onde faz toda essa parte de RG. Agora com uma nova tecnologia ainda, onde toda a parte de registro, fotografia é toda feita lá, porque é uma nova questão até mesmo da carteira do RG novo que vem, que é o digital. Então, iniciou até mesmo nessas últimas semanas esse procedimento. Aqui na região, acho que a Ouro Fino é uma das únicas que tem ainda nesse primeiro momento. Então, a pessoa vai, já é uma nova tecnologia em relação a que é fotografada na hora, a carteira daí já vem com uma carteira desse RG digital, que é o que vai ser trocado, né, durante esses próximos anos para toda a população. Para além disso, tem o próprio serviço do PROCON, né, que é uma parte de atendimento ao público ali também dentro da Câmara Municipal. Todos esses atendimentos, tanto a parte de RG quanto também de PROCON, eles são serviços que são feitos através de agendamento. Então, a população que tem, no caso, a necessidade de tirar um novo RG ou fazer uma consulta em relação ao PROCON, pode entrar em contato na Câmara Municipal pelo 1489. Eles passam todas as informações, informam quais as datas possíveis, até mesmo de agendamento, e daí no dia agendado você é atendido, e daí segue todo o procedimento depois. Tanto do PROCON, né, que acaba tendo um acompanhamento um pouco maior, quanto também da questão da emissão do RG. Então tem esses dois espaços, principalmente de serviços dentro da Câmara. Tem também um atendimento em relação às entidades que são feitas, associações, em relação a essas associações que talvez tenham, eu estou querendo criar uma associação agora, ou é uma associação de bairro, ou uma associação cultural. Então existe esse espaço dentro da Câmara Municipal onde tem esse apoio, talvez, ali de uma questão tanto burocrática em si, de olha, como é o funcionamento, como você vai conseguir desenvolver isso, a questão até mesmo jurídica de alguns aconselhamentos dentro dessa questão dessas entidades, dessas associações, que é um trabalho também que acaba sendo feito. Isso mais, no caso, eu falo que é mais voltado a uma questão específica de associações mesmo, né? Tanto de bairro quanto de cultura, para que elas possam ter essa base, às vezes, burocrática, que às vezes falta dentro da própria administração daquela entidade. Para além disso, a gente tem um espaço, que ele está passando por uma reforma, que é como se fosse um espaço de atendimento ao cidadão, que é um espaço onde tem computadores, que a pessoa consegue fazer acesso à parte da internet e tudo mais. Esse espaço está passando por uma reforma, principalmente de troca de todos esses computadores, e até mesmo modificação da sala, porque a gente entende que aquele espaço ele pode ser ainda mais interativo, para que tanto jovens quanto toda a população possa ir lá fazer uma pesquisa, um trabalho de escola, possa ir lá fazer de alguma forma um currículo, e consigo ter esse acesso em relação à parte de internet, rede e tudo mais. Então, é um espaço que é vinculado à Escola do Legislativo, que está passando principalmente por essa reforma. Porque a gente teve um momento, principalmente, que ele foi muito ativo, mas aí veio a pandemia, daí veio a questão até mesmo que a gente fez essa troca desses computadores, e agora está no momento, principalmente, de manutenção dessas redes de software, para poder daí abrir novamente o espaço para esse atendimento também, caso a pessoa precise, durante esse período, que é o período que a Câmara está aberta. E de acordo com algumas demandas, às vezes em alguns períodos específicos, abrem alguns cursos básicos, por exemplo, de informática. Mas é quando tem uma demanda também da própria população e quando a gente tem alguns parceiros, principalmente o próprio IF, através do Instituto, do curso, na verdade, de informática, quando a gente faz algumas parcerias, principalmente para oferecer alguns cursos para a comunidade, de, por exemplo, a parte de informática básica, de aprender ali, trabalhar pelo menos com a questão de um office, alguns projetos que são mais de temporadas em temporadas. Agora que está fazendo essa reestruturação, acredito que até no final do semestre deve abrir alguma turma, onde daí é divulgado, tanto pelas redes sociais da Câmara Municipal, quanto também, no caso, pela Escola do Legislativo. Então, são esses as ações mais específicas, de serviços à comunidade, alguns já de serviço público, outros de até mesmo aperfeiçoamento, no caso, ou acesso à questão da internet. E a questão do espaço em si da Câmara Municipal, ele é aberto às reuniões, são sempre de 15 em 15 dias, sempre de segunda-feira é o dia específico escolhido para as reuniões aqui em Ouro Fino, e é aberto à população toda, A reunião sempre inicia ali em torno das 7 e pouquinho,
e tem essa permanência, pelo menos de umas 2 horas, no mínimo, de reunião. A pauta ela é sempre colocada dias antes, você consegue consultar essa pauta, principalmente indo até a Câmara Municipal, ligando, você consegue entender o que vai estar sendo, no caso, discutido dentro daquela reunião, e até mesmo entender, tipo, olha, quais projetos os vereadores estão votando nesse momento, né? Quais projetos vão passar, no caso, e vão ser apresentados. Está tudo dentro dessa pauta, né? Você consegue, então, ter esse acesso, a população consegue ter esse acesso do que vai ser discutido naquela segunda-feira, né? E aonde alguns movimentos até mesmo olha, então é interessante que, né, se isso de alguma forma me atravessa, ou isso implica de alguma forma dentro de uma pauta que eu trabalho, eu preciso estar presente dentro dessa reunião, né? Eu preciso talvez fazer a utilização da fala naquela reunião. Então é muito importante que a população veja esse espaço, principalmente, né, das reuniões dos vereadores, um lugar de extrema importância, porque é onde vão ser aprovados projetos, leis, questões orçamentárias do município, é tudo aprovado lá. Então é um espaço que a gente precisa estar, né, principalmente para entender esse funcionamento da nossa comunidade no contexto geral. Perfeito, muito obrigada, Adolfo. Eu deixo a palavra, se você quiser passar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Gabi, pela oportunidade, né, de prosear novamente com você, aqui na Rádio Difusora também. É sempre importante a gente falar sobre educação cidadã. Sim. Às vezes é algo que entra dentro de um tabu muito grande, porque a gente coloca, e a gente aprende desde criança, né, que política é algo que não se discute, né, é algo que se discute, sim. Não estamos falando sobre questão de partidos políticos, estamos falando sobre cidadania, né, e que onde a gente há política, e nós precisamos pensar, enquanto democracia, nesse espaço, principalmente, de troca, de respeito, de escuta. Então, de deixar esse lugar, principalmente da Câmara Municipal, de ser espaço aberto à população, de entender que nós temos projetos aí desde do infantil, para não ter desculpa, não tem um projeto que eu não posso participar. Não, tem desde do infantil, ali no maternal, até a melhor idade para poder participar, né? Tem ações específicas acontecendo o tempo todo. Então, de pedir que a população orofenense, aqueles que nos escutam, que tipo, participem, vão até a Câmara Municipal, visitem a Câmara Municipal, né? Muitas pessoas até mesmo em uma das partes, na sala de reunião da Câmara Municipal, a gente tem um acervo grande de fotografia, principalmente, de como era Ouro Fino antigamente. Muitas pessoas até quando fazem essa visita guiada na Câmara Municipal, chegam lá e falam assim, nossa, eu não sabia que existia esse Ouro Fino. Então é um espaço onde tem retratos de assim, centenários de Ouro Fino, então a pessoa pode ir lá, conhecer um pouco da própria história. E é isso, né? A Câmara Municipal não deixa de fazer parte de toda essa história de Ouro Fino, né? Se a gente pensar dentro de todas as atas possíveis que tem na Câmara Municipal, ela conta a história da cidade. Então é um espaço onde a pessoa, né, a população precisa estar. Então é esse convite que eu deixo aberto para que as pessoas participem, vão até a Câmara Municipal e exerçam essa cidadania, né, para além do Facebook e de redes sociais, né, vão presencialmente fazer essa ação, é muito prazeroso, né, poder estar assim. E deixo também um convite a todos os jovens orofenenses. Nessa semana nós vamos soltar principalmente um formulário, que é onde a gente quer ouvir a população orofenense, principalmente os jovens orofenenses, sobre a saúde mental deles. Porque é através desse formulário que nós vamos principalmente conseguir construir propostas dentro do Parlamento Jovem para que sejam apresentadas no município, dentro da região e dentro do estado. Então é um formulário simples, ele não tem uma identificação, uma personificação, você só entra no caso, nós vamos colocar em lugares estratégicos da cidade alguns cartazes para que até mesmo possam copiar pelo próprio QR Code e você já conseguir acessar o formulário, perguntando sobre a questão de como atendimento, se você já teve alguma questão em relação à parte de ansiedade, se você já está preparado em relação se alguém, né, se um amigo ou uma amiga tem alguma crise, por exemplo, próximo de você, se você tem aquele suporte para, no caso, estar sendo aquela rede de apoio naquele momento. Então, para que a gente possa saber no contexto geral como está a saúde mental dos jovens orofenenses, para que daí a gente possa trabalhar dentro de todo esse resultado quantitativo, propostas para melhorar, no caso, a saúde mental do jovem orofenense. Então, deixo esse convite também para que os jovens, os pais, indiquem aos filhos, né, que nos escutem, para poder participar e preencher esse formulário também.
Certinho, muito obrigada pela sua presença. Novamente convidado a voltar quando quiser, quando tiver aí mais novidades, né, da Escola do Legislativo, do Parlamento Jovem e do coletivo também.